Aleluia. Shalom, shalom a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Eu quero hoje aqui deixar uma meditação para com as nossas vidas e que se encontra ali no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E eu que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém até aqui. Nós vamos ver que essa passagem ela vai trazer para nós umas lembranças. Aonde o Senhor ele diz aqui que existiria um tempo de cativeiro. E esse tempo de cativeiro foi de 70 anos. E esses 70 anos ali, no reinado de Nabucodonosor, onde o próprio Deus diz que levaria o povo de Jerusalém para ficar ali em cativeiro, nós vamos ver que o Senhor ele faz algo extraordinário em estar trazendo uma palavra de retrocedimento, aonde precisamos analisar as vidas a qual nós estamos e como nós precisamos agir em todas as ações. Eu quero aqui dizer para você que existe um tempo de cativeiro onde nós todos passamos por ele. Um deserto onde nós, muitas das vezes, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor porque os nossos ouvidos estão tampados. Onde nós não conseguimos ter visão porque a nossa visão ela está bloqueada pela situação momentânea a qual está acontecendo. Mas a palavra de Deus também vai dizer que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor, ele nos escolheu. E ele tem um plano determinado para com as nossas vidas, e este plano ele já foi escrito. Mas existem decisões que nós fazemos, que nós tomamos um caminho, e neste caminho existem atitudes que dependem só de nós para que algo diferente possa acontecer. E isso corresponde como eu manifestarei através de qualquer circunstância que aconteça em mim. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém passa e você está com uma xícara e ali tem uma água, um café, um leite, e alguém esbarra em você e derrama algo sobre você. E naquele momento, algo que caiu em você, você tem a decisão de olhar para aquela pessoa que porventura se prontifica e te pede, me desculpa, né? Foi sem querer, estava desatento. E você diz, não, não tem problema. E a outra coisa é você, quando a pessoa vai te pedir desculpa e você não recebe aquela desculpa e você vai dizer para aquela pessoa, você não tem, não está atento, né? Você derramou algo em mim, é sua culpa, olha aqui para mim, a minha situação, estou suja, e etc. Né? Você, por sua causa, aconteceu isso comigo. Então, desses dois exemplos, nós podemos ver que quem define a reação de como eu vou prosseguir está na pessoa, está em ambas pessoas. Aquela outra pessoa também poderia dizer, a culpa é sua, você que está desatento, e você que bateu em mim, não foi eu que bati em você. E vice-versa. Então, nós vamos ver que existe uma resposta que nós precisamos dar para qualquer situação que nós vivemos. E aqui nós vemos o povo de Jerusalém, que o Senhor próprio disse que eu vou te levar você para a Babilônia. E ali vocês vão ficar 70 anos neste lugar. Mas depois, quando passar esse período, eu vou te trazer de volta. E nós conhecemos a história de Daniel, que fala que Daniel, ele precisava estar sempre ligado no trono de Deus para saber os tempos. E ele estava lendo ali a passagem
E Deus ali naquele momento falava dessa passagem, que seria somente 70 anos, e ele foi questionar com o Senhor. Por que já tinha passado 70 anos e a gente continua aqui neste lugar? Então eu quero dizer para você que às vezes o nosso cativeiro, o nosso deserto, ele se estende um pouco mais. E ele se estende um pouco mais porque nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E eu quero dizer aqui para você, porque o Senhor, ele diz aqui que ele, depois desse período, ele vai cumprir a palavra dele e ele vai trazer de volta ao lugar. E este lugar é um lugar determinado, onde você precisa avançar, onde você precisa romper, onde você precisa, aleluia, trilhar um caminho, onde você precisa viver novas metas, onde o medo que talvez porventura chegue até você, para dizer que você não tem capacidade de avançar, que você está impossibilitado de dar caminhos mais para frente. E esses caminhos que nós precisamos avançar, ele precisa estar coligado com os pensamentos do Senhor. Porque aqui nós lemos na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor fala que Deus, ele fala, eu sei que pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal. E aí você diz, a minha vida, eu não tenho visto paz. Eu não tenho tido alegria, eu não tenho tido uma resposta para todas as coisas que têm acontecido. E você está no meio de um tormento, de um deserto, onde até ali o mar se levanta e há uma tempestade de areia, de água, de ventos que sopram de um lado para o outro e o medo alcança você. E aqui nós vamos ver que o Senhor, ele fala que o pensamento dele que ele tem ao nosso respeito. Ou seja, ao meu respeito, ao teu respeito, há um pensamento do Senhor. E este pensamento, ele não está somente em uma fala, ele está mentalmente coligado no mundo espiritual. E o mundo espiritual, eu estou dizendo aqui, ali naquele segundo céu, onde há uma guerra travada, onde eu que estou aqui com o meu corpo, né, nesse primeiro céu, onde nós estamos alinhados aqui, nós podemos estar em conexão, onde o meu corpo ele atua e ele age. Mas há um lugar onde a minha alma ela age. E a minha alma ela age no mundo espiritual. Aonde há um decreto ao meu respeito e eu preciso avançar para chegar ao terceiro céu, aonde eu encontro o trono, aonde eu encontro diretamente com o meu Deus. E neste lugar aonde eu estou, aleluia, com a minha alma e no trono, aonde o meu espírito precisa estar conectado com as promessas que o Senhor tem para mim, com algo que ele prometeu para a minha vida, a minha estrutura, onde eu preciso trazer a memória das promessas que o Senhor ele tem ao meu favor. E quando eu trouxer a memória as coisas que o Senhor tem ao meu favor, eu vou conseguir romper uma barreira para alcançar aquilo que o Senhor ele mesmo já designou para mim. Mas cabe a mim conseguir avançar esse nível de algo aonde nós conseguimos avançar. Então o Senhor ele fala aqui que eu tenho um fim para te dar aquilo que você desejar. Ou seja, nós almejamos por algo. Algo de viver uma vida plena, uma vida onde o Senhor ele tem coisas maravilhosas para corresponder através de nós. Mas muitos pontos das nossas vidas nós somos egoístas porque nós pensamos em nós mesmos. Eu quero perguntar para você nesse dia chamado hoje o propósito da sua vida, onde você está alinhado. Ele tem trago o propósito de Deus para ser realizado aqui neste momento, agora, através da sua vida. O que você está vivendo tem correspondido com os propósitos do Senhor. O cativeiro que você tem passado, você tem se prostrado ou você tem perguntado para o Senhor o que o Senhor tem para mim através da situação que eu estou vivendo. Há modos totalmente diferentes onde eu posso dizer para o Senhor, eu estou nesse cativeiro porque o Senhor me colocou aqui. E a culpa é sua.
E há um modo de eu dizer para o Senhor: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para fazer na minha vida, nesse caminhar desse cativeiro? Eu quero te convidar você a pousar os seus pensamentos, nesse pensamento de paz, onde vai haver tribulações, porque Jesus ele disse: no mundo tereis aflições. Vai haver aflição, mas o que tem reinado dentro de você, a aflição ou a paz que o Senhor diz que só Ele pode te dar? Porque se eu estou ligada com Cristo e eu sou uma com Cristo, assim como a sua palavra diz, e que eu estou assentado nas regiões celestiais com o Senhor, eu posso alcançar coisas maiores ainda que o Senhor tem para poder fazer através da minha vida e da sua vida, das nossas vidas. A questão é que aqui o Senhor fala que então, ou seja, há um momento que nós precisamos então começar a invocar o nome do Senhor. E quando nós invocarmos o nome do Senhor, quando, aleluia, nós passar a orar a Ele, ou seja, eu vou me desligar de todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor e vou passar a orar ao Senhor. Eu vou buscar diretamente ao Senhor uma resposta para com a minha vida, a minha situação. E aqui nós vamos ver que ele fala que quando eu passar a orar a Ele, ou seja, não é buscar um pastor para que ele me faça uma ponte para chegar até Ele. Não é buscar algum outro recurso de um propósito, um jejum, ou algumas coisas que vai me fazer chegar mais rápido ao Senhor. Não, não é isso. É eu verdadeiramente me derramar diante do altar do Senhor. Eu invocar Ele. E o que é invocar o Senhor? É quando eu uno o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Os três estão alinhados em um só, numa concordância onde eu vou dar a diretriz ministrada pelo Espírito Santo que habita, que mora em mim, diretamente ao trono do Senhor. E quando isso acontece, é algo que traz arrependimento. É algo que traz uma autoanálise, onde eu possa me submeter à vontade do Senhor. E quando eu submeto à vontade do Senhor, então eu vou falar com o Pai e Ele vai me ouvir. Por quê? Porque eu vou estar não diante do Senhor, colocando argumentos ou motivos, porque seria assim, porque não aconteceu assim. Não, eu vou me colocar diante do Senhor e vou dizer para Ele: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Faça em mim o teu pensamento que é de paz e não de mal, para que a minha vontade, ela se submeta à sua vontade. E assim, a minha vontade submetendo à vontade do Senhor, o Senhor vai me dar o fim que eu vou desejar. E desejar é estar totalmente no centro da vontade do Senhor. E aí você pode perguntar, diaconisa Márcia, como é que eu posso estar no centro da vontade do Senhor? Para nós estarmos no centro da vontade do Senhor, nós precisamos estar fazendo uma autoanálise. E um dos primeiros é se a minha identidade ela já está formada no Senhor. Ou se eu tenho indiferenças, ou se eu sinto rejeição, ou se há algo que ainda dói em mim, se eu não consigo perdoar alguém, se a minha estrutura ela tem se balanceado, porque muitas das vezes eu vou em caminhos de conselhos de pessoas que não estão coligadas com o Senhor. E muitas das vezes a nossa vida ela começa a ser transbordada por tantos méritos, de tantas direções, e nós não conseguimos centrar na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é ela que vai me direcionar como eu vou conseguir manter. E como eu vou conseguir manter a minha vida. Se a minha identidade, por exemplo, ela está distorcida, eu preciso analisar a minha parte biológica como um pai. O meu pai paterno, o que ele é para mim, o que ele foi, o que ele representou, quais são as marcas que ele deixou na minha vida. E através dessas marcas que ficaram em minha vida, eu vou então conseguir ter uma parte de uma identidade, porque a paternidade, o pai biológico, é ele que vai formar a minha identidade, sendo na minha vida como mulher ou sendo na minha vida como masculino.
do sexo masculino. Porque o pai é o que direciona, o pai é o que vai te assegurar, te dar uma segurança de coisas que só ele pode te dar. Então, se isso está distorcido, eu preciso chegar diante de Deus e anulando tudo aquilo que não me proporciona a estar debaixo dessa autoridade que me engrandece a estar segura. Por quê? Porque muitas vezes, talvez o seu pai fez algo que distorceu a sua identidade. Ele abusou, ele lançou palavras de maldição contra a sua vida. No momento que você mais precisou, ele não te assegurou, ele não te trouxe segurança, ele não te trouxe paz. Pelo contrário, ele distorceu toda a sua identidade. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele é pai. E ele jamais lançará um filho seu fora. Um pai, ele jamais, quando você pedir ele um pão, ele jamais vai te dar uma pedra para você comer. E a palavra de Deus também diz que por mais que, até mesmo na parte da maternidade, se uma mãe, porventura, esquecer um filho seu, a qual ela está amamentando, o Senhor, ele diz, eu jamais esquecerei de um filho meu. Eu quero dizer para você nesse dia chamado hoje que quando nós buscarmos ao Senhor, nós precisamos estar coligados com essa nossa identidade. E essa parte da paternidade, quando você te esvazia de tudo aquilo que o mundo, nessa parte biológica, se ela se transtornou em sequelas ruins na sua vida, você precisa estar retrocedendo, estar entrando nessas dimensões onde você vai liberar perdão. Onde você vai dizer, Senhor, eu estou no cativeiro, nessa fase da Babilônia. Mas para todo cativeiro existe um tempo determinado para que eu passe e eu avance para frente. E que eu possa, então, romper com tudo isso que talvez tenha me paralisado. Eu quero dizer para você que quando nós conseguimos alcançar esse nível, onde eu vou a cada dia um processo, liberando perdão para o meu pai paterno de coisas que aconteceram na minha vida, eu vou alcançando um nível mais alto. E esse nível mais alto vai trazendo os pensamentos que o meu pai, ele tem ao nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito. O nosso pai, ele tem pensamento de bom e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Ou seja, nós queremos um fim onde a paternidade do Senhor, ela está acima de todas as coisas. Porque eu reconheço Ele como meu Pai. Eu assumo a minha identidade de filha. E quando eu sou filha, eu sento na mesa com meu pai. Eu não sou como um escravo. O escravo, ele não tem liberdade de entrar na casa do seu pai. Ele tem que bater na porta e pedir licença para entrar. Mas um filho não. Um filho, ele entra e ele senta na mesa e ele compartilha com tudo que o pai está colocando sobre a mesa. Eu quero dizer para você nesse dia chamado hoje, desfrute da palavra do Senhor. Desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para com a sua vida. O pão da vida, que é Cristo. A água cristalina, que é Cristo, que jorra uma fonte. E essa fonte, ela é cristalina e ela jorra água de alegria. Aleluia. E que essas águas, elas possam fluir sobre as nossas vidas nesse dia, o chamado hoje. Nós vamos ver aqui que o Senhor, ele vai mudando um pouco aqui, ele vai falar, eu vou te ouvir. Ou seja, você como filha ou filho, que se coloque diante do Senhor e assuma essa identidade como filha, o Senhor, então, ele vai te ouvir. Porque o pai, ele tem prazer de ouvir o filho. E aqui fala que também que buscar-me-eis e me acharei. O que é buscar? Buscar é algo que você ainda não conhece, não sabe. Não é a mesma coisa que perder algo, porque se eu perco algo e, por exemplo, eu não sei aonde eu coloquei a minha chave, eu sei que ela está aqui dentro
da minha casa. Então eu não vou, eu preciso procurar ela, porque eu sei aonde ela está. Agora, buscar é algo que, por exemplo, tem um correio, chegou um correio para você e você não estava em casa, então não entregou. Você sabe que você precisa ir lá no correio para buscar a sua encomenda que você encomendou. Ou seja, você sabe onde está e você precisa ir lá buscar. Há uma diferença de eu encontrar e de eu buscar. Então aqui fala de buscar. Ou seja, eu preciso buscar algo que está em Deus e nele eu vou encontrar. Amém? Que nós possamos neste dia chamado hoje buscar, e ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, tem algo que está em Deus e eu preciso buscar nele. E para mim acessar isso, há uma transformação que precisa acontecer primeiro em mim. Ou seja, o meu coração, ele precisa totalmente estar quebrantado diante do Senhor, assim como Davi. Davi, ele é um exemplo de um homem segundo o coração do Senhor. Não porque ele foi início, ou foi que ele não causou nenhum erro, pelo contrário. Mas porque ele tinha um coração aquebrantado diante do Senhor. Ele, quando ele quebrava uma aliança diante do pai, ele reconhecia, e quando ele não conseguia reconhecer por conta própria, até mesmo quando o Senhor usou Natã para confrontar ele, depois que ele foi confrontado, as vendas dos seus olhos caiu e ele conseguiu enxergar o acesso dele direto com o pai. E aquele acesso direto com o pai, quando ele diz, Senhor, eu pequei somente contra ti. Somente contra ti eu pequei. Naquele momento ele reconhece que, independente de todas as situações, das coisas que estavam acontecendo ao redor, não era a situação, era a quebra de aliança com o pai. Ou seja, quando eu buscar em Deus aquilo que está aonde a minha aliança ela foi quebrada, aonde eu consigo reconhecer aonde a minha aliança ela foi quebrada, e eu buscar em Deus o meu coração estar totalmente aquebrantado diante do Senhor, eu vou conseguir chegar neste lugar. Lugar onde o Senhor ele vai entrar e ele vai olhar para mim e ele vai encontrar, aleluia, em mim aquilo que eu estou buscando nele. Como assim? Buscar em mim. Nós precisamos buscar em Deus, certo? Mas acontece que o Senhor, ele já colocou tudo dentro de nós, aquilo que nós precisamos. Ou seja, eu preciso vasculhar o meu coração, tudo que está dentro de mim. Quando eu falo de coração, não estou falando somente o coração aonde palpita, que guarda, mas um coração de uma mente. Um coração onde a mente ela é voltada para ter a mente de Cristo. Porque se a minha mente ela está voltada para a mente de Cristo, eu não vou deixar o meu coração de carne se confundir, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Ou seja, o meu coração aquebrantado tem que ser um coração racional. Tem que ser um coração onde a minha mente ela está baseada segundo a palavra do Senhor, onde eu me submeto a ela e eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Ou seja, eu vou alinhar a palavra de Deus em mim, onde a minha alma ela vai ser preenchida através do Espírito Santo, que vai cada dia mais alimentar a minha alma, as minhas próprias vontades, para que submeta à vontade do Senhor, segundo o coração do Senhor, que está dentro de mim e precisa ser transformado de glória em glória, para que as coisas boas do Senhor me alcancem. Aqui ele vai dizer, sereis achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, quando
eu me esvaziar totalmente de mim e eu me colocar nessa posição onde eu vasculho todas as lacunas do meu coração e eu chego diante do Senhor e então eu vou ser achada pelo Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. Encontrarmos o Senhor dentro de nós mesmos. Isso é muito profundo. Encontrar o Senhor dentro de nós mesmos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós abortamos o propósito, os planos do Senhor para nós, segundo as circunstâncias que nós vivemos. E essas circunstâncias, elas abortam os projetos de Deus para conosco. Então, quando eu consigo a submeter ao Senhor, quando eu consigo mergulhar nas águas do Senhor, quando eu consigo alcançar esse alto nível do Pai em mim, eu vou encontrar Deus dentro de mim mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou um com Cristo. Cristo é um com o Pai. E se Cristo é um com o Pai, eu sou com Cristo, nós somos todos unidos, juntamente com Cristo, num só corpo. Como igreja, nós somos um só corpo, aonde Cristo é o cabeça. E nesse alinhamento, eu preciso me encontrar na figura de um corpo e de estar em movimento, estar com as minhas funções, trabalhando para que o meu corpo não fique paralisado. E muitas das vezes nós paralisamos com as circunstâncias do deserto, do tempo do cativeiro. Eu quero aqui, terminando este momento, e dizer para você que coisas melhores virão. Tempos maiores virão. Coisas extraordinárias serão alicerçadas sobre as nossas vidas. Quando eu conseguir trabalhar dentro do meu interior, quando eu conseguir enxergar e alinhar os propósitos de Deus através da minha vida, que se submeta à vontade do Senhor. E isso estar coligado a um coração não subestimado, não um coração egoísta, não um coração orgulhoso, não um coração arrogante, não um coração que não consegue se submeter a ninguém, mas um coração transformado diante do Senhor, um coração aquebrantado, que se jogue, que se lance aos pés do Senhor e consiga alcançar esse terceiro céu e consiga entrar nessas dimensões aonde eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, aonde a minha alma ela vai querer ditar para mim todas as coisas que eu já vivi, até mesmo no passado, e aonde muitas das vezes eu me travo com as pedras de tropeço que podem me alcançar, mas acontece que quando eu me posiciono, eu consigo romper com tudo isso. E eu quero dizer para você que você só vai conseguir romper com a ajuda do Espírito Santo. Com o Espírito Santo é que nós conseguimos alcançar isso e vencer todas as coisas. Jesus, ele diz também que sem ele nós não podemos fazer nada. Nós não podemos nem mesmo chegar diante da presença do Pai. Então Jesus, ele é a ponte. Ele é o acesso livre que eu tenho com o meu Pai. E através, aleluia, de Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vai ditar, aquele que vai iluminar, aquele que vai trazer luz ao meu caminho para que eu possa ser consolada, exortada e orientada a seguir um caminho de luz que me levará a estar totalmente coligada com o Pai em todas as áreas da minha vida.
E este caminho me fará chegar também na eternidade. Eternidade essa que é algo maravilhoso. É a promessa maior que nós temos. Que todas as coisas nessa terra, tudo passará. Mas a palavra do Senhor, a promessa dele, de estarmos um dia com ele, na eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá ranger de dente, onde não haverá tristeza, onde não haverá julgo, onde não haverá culpa, onde não haverá, aleluia, cativeiro, onde não haverá tempestade, onde não haverá, aleluia, as coisas que me entristecem, haverá somente paz. É esta eternidade que nós precisamos estar alinhados. A eternidade para nós estarmos juntamente com o Pai. Se tem alguma coisa que tem te impedido de chegar diretamente ao Senhor, nesse dia eu quero declarar os céus abertos diante de você. Que você possa se jogar, se lançar diante do Senhor. E dizer, papai, eu reconheço a tua paternidade e reconheço que sou tua filha. E se tem alguma coisa que tem quebrado, a minha audição de eu te buscar e de eu te encontrar está totalmente lançada em ti, me mostra. Porque eu preciso romper todo o medo, eu preciso romper todas as barreiras. E a graça do Senhor, e a unção do Espírito Santo paire sobre você. Que essa doce presença te invade e te preencha por completo. No nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Amém e amém.